A mansão tinha tudo: comida, luxo, sobra. Mas naquela noite, Rodrigo encontrou alguém que não tinha nada, nem mesmo permissão para comer. Escondida atrás da geladeira, Marina devorava restos frios como quem tenta sobreviver ao próprio destino. E foi ali, naquele canto esquecido da casa, que a verdade rasgou o peito dele pela primeira vez. Até algumas horas antes, Rodrigo acreditava que aquela casa funcionava perfeitamente. Era organizada, limpa, silenciosa. Tão silenciosa que ele próprio já tinha esquecido como era viver em um lugar onde as coisas aconteciam de verdade, não apenas se repetiam. Ele chegou mais cedo do trabalho naquele dia, não por vontade, mas porque a reunião terminou antes do previsto e pela primeira vez em semanas, ele não inventou uma desculpa para ficar fora. Só dirigiu para casa, algo que não fazia há meses, como se algo o chamasse de volta. Quando entrou pela garagem, percebeu uma coisa simples. O cheiro da casa estava diferente. Um aroma fraco de tempero requentado ainda pairava no ar, mas não era isso que incomodava. Era a sensação de que havia acontecido alguma coisa ali. Algo que ninguém contou, mas que ficou impregnado nas paredes. Rodrigo caminhou pelo corredor lateral. O piso frio devolvia um eco suave de cada passo, e isso sempre o fazia sentir que tinha voltado para um lugar que não o reconhecia mais. Ele não sabia dizer quando a mansão deixou de ser casa e passou a ser cenário. Talvez no dia em que Clarice começou a organizar tudo como se fosse vitrine. Talvez no dia em que ele parou de sentir que pertencia ali. Foi quando ouviu um som baixo, discreto, quase tímido. Não era algo que explodia no ar, mas sim um pequeno aviso, como um pedido de socorro tentando não incomodar ninguém. Rodrigo parou imediatamente. O instinto é estranho. Ele não era um homem paranoico, mas naquele momento o corpo reagiu antes da mente. A cozinha. O som vinha da cozinha. Ele caminhou mais rápido do que pretendia, o coração batendo num ritmo que parecia grande demais para aquele silêncio. A luz não deveria estar acesa, ninguém deveria estar ali, e mesmo assim, estava. A porta estava apenas entreaberta, deixando escapar um facho de luz pálida sobre o chão polido. Rodrigo empurrou a porta com cuidado, sem realmente saber o que esperar. Um gato preso? Uma panela caindo? Um erro do sistema? Não, nada disso. A imagem que apareceu diante dele era tão improvável que o corpo dele travou. Marina. A empregada silenciosa, educada, eficiente. Aquela que trabalhava tanto e falava tão pouco. Estava ajoelhada no chão, como se estivesse escondida do mundo. As mãos tremiam enquanto seguravam um prato com restos frios. Ela comia depressa, mas ao mesmo tempo em silêncio absoluto, como alguém acostumado a não ter direito nem ao barulho. Rodrigo não fez nenhum som, mas Marina sentiu. Ela ergueu o rosto devagar e os olhos dela encontraram os dele. Vergonha, medo, fome. Tudo no mesmo olhar. E nesse instante, nesse segundo congelado, algo dentro dele simplesmente quebrou. Não pela cena em si, mas pelo fato de que isso estava acontecendo dentro da sua própria casa e ele nunca percebeu. Por um instante, Marina ficou completamente imóvel, como se a própria respiração pudesse denunciá-la. O prato nas mãos tremia e Rodrigo percebeu que não era pelo susto, era pela fome. Uma fome funda, antiga, guardada atrás de camadas de silêncio que ele nunca havia percebido. Marina? A voz dele saiu baixa, quase irreconhecível. Ela piscou rápido, tentando se recompor. Limpou a boca com o dorso da mão, como se isso pudesse apagar a cena. Senhor, eu não devia estar aqui, sussurrou. A palavra devia ecoou dentro dele com um peso que o desorientou. Naquela cozinha enorme, iluminada pela luz fria, a mulher diante dele parecia menor do que lembrava. A roupa larga, as olheiras profundas, a postura encolhida, como ninguém tinha visto isso antes. Como ele não tinha visto. Marina, levanta. Rodrigo deu um passo, depois outro. Você está passando mal. Ela negou com a cabeça tão rápido que parecia defensiva. Eu estou bem, senhor. Eu só terminei o trabalho e... A voz falhou. Ela engoliu seco. Eu estava com fome.
Era uma confissão tão simples, tão humana, tão devastadora naquele lugar onde nada faltava. O impacto não veio como um choque repentino. Veio como uma fissura, um estalo dentro dele. Uma parte da casa, aquela fachada impecável, ruiu diante dos olhos de Rodrigo, revelando algo que sempre esteve ali, mas que ninguém quis enxergar. "Por que está comendo no chão?" ele perguntou, embora já tivesse medo da resposta. Marina apertou o prato contra o peito, como se isso pudesse protegê-la. "Eu não posso comer depois das 6. A dona Clarice não gosta. Eu só não queria incomodar." O ar pareceu pesar. Clarice. Regras. Horários. Silêncios impostos. Rodrigo sentiu a pele arrepiar, não de frio, mas de indignação. Ele abriu a geladeira sem pensar. As prateleiras estavam cheias. Comidas frescas, recipientes organizados, tudo perfeito demais. Ele colocou um prato na bancada, serviu uma porção generosa e esquentou no micro-ondas. Marina observava com a respiração curta, sem entender se aquilo era ajuda ou punição. O micro-ondas apitou. Rodrigo colocou o prato diante dela. "Come. Aqui. Na mesa." Disse sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para ela não questionar. Marina permaneceu imóvel por alguns segundos, como se aquela simples permissão fosse grande demais para acreditar. Depois, sentou devagar. Quando pegou o garfo, as mãos ainda tremiam. Ela comeu a primeira garfada com o cuidado de quem teme que alguém vá tomar o prato de volta. Rodrigo observou, e algo dentro dele começou a mudar. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele olhava realmente para alguém naquele lugar. "Marina." Ele respirou fundo, sentindo a gravidade da pergunta. "Há quanto tempo você está passando por isso?" Ela parou de mover o garfo. Os olhos encheram de lágrimas. Demorou para responder. "Tempo demais, senhor." Naquele instante, Rodrigo entendeu que a cena diante dele não era apenas um flagrante. Era um pedido silencioso de socorro que vinha acontecendo há meses, talvez anos. E agora que ele tinha visto, não poderia mais desver. Não havia retorno. A rotina foi quebrada. A noite estilhaçou a vida perfeita. E Rodrigo, pela primeira vez desde que se mudara para aquela casa, sentiu o coração acelerar por algo real. E isso era só o começo. Se essa história já te tocou até aqui, se inscreve no canal, porque o que vem agora é ainda mais intenso. Rodrigo assistiu Marina terminar a refeição como quem observa alguém voltar à vida em pequenos movimentos. Cada garfada revelava mais do que qualquer conversa poderia revelar, e ao mesmo tempo deixava nele a sensação inquieta de que havia muito que ele ainda não sabia. Quando ela acabou, tentou imediatamente recolher o prato, como se precisasse apagar qualquer evidência do que havia acontecido ali. "Deixa", disse ele antes que ela se levantasse. "Você não tem que esconder nada." Marina congelou por um instante, e naquele silêncio ele percebeu. Esconder era exatamente o que ela fazia todos os dias. Esconder a fome, a exaustão, a fragilidade, o medo de perder o emprego. Esconder a própria existência dentro daquela casa que não tinha sido construída para vê-la. Rodrigo sentiu um desconforto crescer. Não era só indignação, era culpa. Nos dias seguintes, o incidente da cozinha não o deixou em paz. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas a imagem de Marina encolhida no chão sempre voltava, como se seus olhos lhe perguntassem o que ele pretendia fazer com o que tinha visto. Clarice, por outro lado, parecia cada vez mais irritada. Com Marina, com a casa, com Rodrigo. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, ela comentou com frieza: "A empregada está muito atrapalhada ultimamente. Derrubou um copo ontem, está desatenta." Mas o tom dizia outra coisa. Dizia incômodo, dizia ameaça. Rodrigo apenas observou. Clarice nunca reclamava de coisas tão pequenas. Não antes. Algo estava mudando nela também. E não para melhor. Quando Marina chegou à cozinha para preparar o café das crianças, Rodrigo percebeu o cansaço evidente nos olhos dela. As mãos estavam mais trêmulas do que na noite anterior. O corpo mais curvado. Marina.
Chamou baixinho. Você dormiu? Ela sorriu, mas era um sorriso vazio. Dormi o suficiente, senhor. Sempre durmo. Mentira? Ou hábito? Ou ambos? Ele percebeu que Marina não olhava ninguém nos olhos por mais de 2 segundos. Caminhava pela casa como quem pede desculpas por existir. E isso, para Rodrigo, tornou-se insuportável. À tarde, quando voltou de uma reunião, encontrou Marina limpando o corredor superior. Ela estava de joelhos, esfregando o chão com um cuidado quase devoto, como se limpar fosse a única forma de provar que merecia ficar ali. Rodrigo se abaixou ao lado dela. Marina, posso te perguntar uma coisa? Ela parou sem ousar erguer o rosto. Claro, senhor. Por que você nunca fala sobre sua vida? O corpo dela ficou rígido. Porque não é importante. Mas havia algo nos olhos dela. Uma sombra que dizia exatamente o contrário. Havia dor ali. Havia história. Havia segredo. Marina respirou fundo, como se estivesse tentando empurrar um peso enorme de volta para dentro. Eu só preciso do trabalho. É isso. Rodrigo não insistiu, mas aquele momento mudou tudo. Porque ele viu um detalhe que não tinha visto antes. Ao lado do balde de limpeza, havia uma mochila velha, pequena demais para carregar algo realmente útil. Ele a abriu apenas com um olhar de curiosidade e encontrou 3 pequenos recipientes vazios, sem comida, sem migalhas, sem nada. Ela estava levando comida para alguém, ou tentando. Rodrigo sentiu o chão mudar de lugar. A fome dela não era só dela. E o que ele tinha visto na cozinha não era o fim da história. Era o começo. E naquele instante, pela primeira vez, Rodrigo teve a nítida sensação de que Marina estava lutando contra algo muito maior do que ele imaginava. E você? O que faria no lugar do Rodrigo? Conta aqui nos comentários, quero muito saber. Nos dias que seguiram, Rodrigo tentou ignorar a sensação incômoda que o perseguia desde a noite na cozinha, mas o mundo parecia insistir em mostrar que algo estava prestes a quebrar. Cada detalhe ampliava sua desconfiança. O olhar cansado de Marina, a mochila sempre escondida no canto da lavanderia, o jeito como ela encolhia os ombros quando Clarice entrava no cômodo. Mas foi numa tarde de sexta-feira, quando chegou mais cedo em casa, que a verdade finalmente emergiu. Não como uma revelação sutil, mas como uma porta arrombada no centro da sua vida. Ele ouviu vozes no corredor superior. Primeiro baixas, depois mais duras. Uma voz era de Clarice, a outra, Marina. Você pensa que eu não sei? Clarice dizia com ironia cortante, sempre com essa cara de coitada, sempre fingindo fragilidade para ganhar atenção. Rodrigo subiu 2 degraus ao mesmo tempo, cada passo carregado por uma pressão que ele não conseguia conter. Quando chegou no topo, viu a cena. Marina estava contra a parede, a mochila velha nas mãos, como se a abraçasse para se proteger. Os olhos estavam marejados, mas ela permanecia em silêncio, respirando rápido, como se esperasse um ataque. Clarice estava diante dela, impecável como sempre, mas com algo novo no rosto. Algo feio. Algo que Rodrigo nunca tinha visto tão claramente. Clarice, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tensa. Ela se virou indignada. O que está acontecendo? Essa mulher pega comida escondida, leva sei lá para quem e ainda tem coragem de mentir para você. Eu já devia tê-la mandado embora. Marina apertou ainda mais a mochila. E naquele gesto, quase infantil, quase desesperado, Rodrigo viu a verdade que faltava. Abre a mochila, Marina. Clarice ordenou, como um veredito. Marina hesitou. Por um segundo, Rodrigo achou que ela fosse sair correndo. Mas, tremendo, ela abriu o zíper devagar. A mochila se abriu como uma ferida. Dentro havia 3 pequenos potes. Dentro dos potes, quase nada. E entre eles, um par minúsculo de meias infantis. Rodrigo sentiu o corpo gelar. Marina, ele sussurrou, você tem filhos? A mulher desabou. Não como quem cai, mas como quem finalmente não consegue mais sustentar o próprio peso. Marina levou as mãos ao rosto, soluçando tão baixo que doía ouvir. 3, ela respondeu, num fio de voz. 3 meninas. Eu divido tudo com elas. Tudo.
Até as sobras. Quando consigo. Clarice recuou um passo, chocada, mas mascarando mal a confusão. Rodrigo, porém, não recuou. Ele avançou. Um nó se formou no peito dele, pesado, sufocante. Cada palavra de Marina parecia atingir um ponto diferente da consciência que ele vinha evitando enxergar por anos. Você está passando fome por causa de regras desta casa? Ele perguntou, sem esconder o tremor na voz. Marina tentou falar, mas não conseguiu. Apenas assentiu, chorando. A resposta quebrou alguma coisa irreversível dentro dele. Isso acaba agora, Rodrigo disse, firme, sem elevar a voz. Mas o tom era de ruptura. A frase carregava decisão, dor e um limite que nunca mais seria ultrapassado. O silêncio que se seguiu foi tão feroz quanto um grito. A casa inteira parecia ouvir, parecia saber. E foi exatamente ali, naquele corredor elegante, naquele tapete que nunca havia tocado uma verdade tão crua, que a vida de todos mudou para sempre. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. O corredor permaneceu em silêncio por longos segundos depois da revelação. Um silêncio pesado, quase sufocante, como se as paredes da casa tivessem ouvido tudo e agora esperassem, paralisadas, por aquilo que viria a seguir. Marina continuava ajoelhada, as mãos ainda sobre a mochila aberta, como se estivesse protegendo o pouco que tinha, não os potes, não as meias, mas a dignidade que ainda resistia dentro dela. Rodrigo se aproximou devagar, sem pressa, como quem se move diante de um animal ferido que pode correr ou desabar a qualquer momento. Ele não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas se agachou ao lado dela, compartilhando o mesmo chão. Clarice ficou imóvel perto da porta, respirando rápido, tentando reorganizar dentro de si todas as justificativas que até segundos antes acreditava serem válidas. Marina finalmente falou, sem olhar para cima. Eu juro que tentei fazer tudo direito. A voz veio baixa, embargada, quase infantil. Mas fome não espera, Sr. Rodrigo. Fome não entende regras. A frase atravessou o ar como um golpe. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Não havia raiva, apenas um enorme vazio dentro dele. Um vazio que vinha da constatação de que falhara em tudo o que acreditava defender. Ele respirou fundo antes de responder. Você não precisa se justificar, Marina. Ela engoliu em seco, apertando as meias entre os dedos, como se aquele pequeno tecido fosse o único elo que a mantinha de pé. Elas passam o dia esperando, minhas meninas. E quando volto sem nada, a voz se quebrou. Eu digo que comi na casa dos patrões, que lá sempre sobra comida. Mas não sobra. Ela sorriu triste, um sorriso torto, cansado. Eu invento histórias bonitas para elas, para que não pensem que o mundo é tão cruel quanto é para mim. Rodrigo sentiu algo por dentro rachar. Clarice desviou o rosto morta de vergonha. Não da casa, não das regras, mas dela mesma. Nenhum dos três sabia como se mover. Por fim, Marina juntou seus potinhos vazios e fechou a mochila. O gesto era pequeno, mas tinha um peso simbólico enorme. Ela estava recolhendo seus fragmentos antes que alguém tentasse tirá-los dela também. Eu vou pegar minhas coisas, ela disse sem drama, apenas com resignação. Não quero complicar a vida de vocês. Rodrigo se levantou rápido. Não, você não está sendo demitida. Clarice ergueu o olhar, surpresa pela firmeza. Marina, ainda ajoelhada, hesitou antes de perguntar. Então, o que vai ser de mim? Essa pergunta, dita tão simplesmente, atingiu Rodrigo como se fosse sobre muito mais do que emprego. Era sobre vida, sobre sobrevivência, sobre tudo o que alguém perde quando o mundo a empurra para o chão vezes demais. Ele não tinha as palavras certas, mas estendeu a mão para ajudar Marina a se levantar. Ela aceitou, mas as pernas tremiam tanto que ele precisou apoiá-la pelo braço. Os três ficaram ali, em pé, envoltos numa espécie de silêncio de pós-tempestade. O tipo de silêncio que ninguém ousa quebrar rápido demais. Marina enxugou o rosto com o dorso da mão. Clarice deu um passo à frente. Pequeno, quase tímido, mas ainda assim um passo.
Eu não percebi, ela admitiu com a voz trincada. Eu não quis ver. Marina não respondeu. Não por falta de vontade, mas por falta de forças. Rodrigo passou a mão pela testa, respirando fundo. Tudo estava diferente agora. Ele sabia. Clarice sabia. Marina sabia. A partir daquele instante, nenhum deles conseguiria fingir que aquela casa funcionava como antes. Algo havia sido arrancado da escuridão, e agora, exposto à luz, obrigava todos a se reposicionarem. Rodrigo tocou o ombro de Marina com cuidado. Vamos descer. A gente conversa lá embaixo. Marina assentiu, ainda trêmula. Clarice ficou para trás um instante, encarando o corredor impecável, percebendo pela primeira vez como aquele brilho todo parecia sujo agora que a verdade tinha vindo à tona. O mundo não tinha desmoronado, mas tinha se inclinado, e ninguém ali conseguiria permanecer o mesmo. Se esse momento te tocou de verdade e você quer apoiar este canal para que histórias profundas como essa continuem sendo contadas, considere deixar um Super Thanks ou se inscrever. Seu gesto faz toda a diferença. A casa estava silenciosa naquela noite, mas já não era o mesmo silêncio de antes. Não era o silêncio frio, burocrático, organizado demais para ser humano. Era um silêncio cheio de respiração, de presença, de algo que tinha sido quebrado e, ao mesmo tempo, reconstruído de forma mais verdadeira. Marina caminhou devagar pela sala, depois que as filhas adormeceram no quarto de hóspedes. O corpo ainda carregava marcas dos dias anteriores. A vergonha, o medo, o peso de se sentir pequena demais para o mundo. Mas havia algo novo nela também. Uma firmeza leve, quase imperceptível, que nascia sempre que ela lembrava dos olhos das filhas brilhando ao vê-la voltar para casa com comida. E agora, brilhando porque a mãe tinha voltado a ser algo que acreditava ter perdido para sempre. Rodrigo a observava da porta. Não como patrão, não como salvador, mas como alguém que tinha finalmente parado para enxergar. A própria vida dele estava diferente, e ele sabia disso. Depois de tudo o que aconteceu, não conseguia mais entrar naquela cozinha, naquela escadaria, sem pensar em quantas histórias ele nunca se deu o trabalho de escutar. Quantas Marinas tinham passado pela vida dele enquanto ele estava ocupado demais sendo bem-sucedido. Clarice, por sua vez, ainda era um território em reconstrução. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela permitia fissuras na própria armadura. Não tentava mais comandar tudo. Não tentava justificar cada gesto. Às vezes, apenas sentava e ouvia. E isso, para ela, era tão transformador quanto para Marina ganhar de volta seu crachá de professora. Agora, todos conviviam numa espécie de novo mundo. Não perfeito, não resolvido, mas mais honesto. Marina não voltou à mesma vida, e nem queria. Ela carregava agora uma verdade que ninguém podia tirar. A de que havia sobrevivido ao pior, a de que podia cair sem deixar de existir, a de que dignidade não se perde, mesmo quando tudo o resto desaparece. Rodrigo também mudou. Percebeu que generosidade não é sobre dar o que sobra, mas sobre dar o que toca. E Clarice descobriu que empatia não fere a autoridade, apenas a humaniza. E você, que ficou até aqui, talvez também já tenha carregado um peso que ninguém viu. Talvez já tenha se escondido para chorar, como Marina. Ou já tenha percebido, como Rodrigo, que estava vivendo no automático. Ou já tenha sentido, como Clarice, aquela pontada de culpa quando percebe que poderia ter sido melhor com alguém. A verdade é que histórias como essa não são só sobre os personagens. São sobre nós. Sobre o jeito como a vida dobra, mas não quebra. Sobre o que fazemos quando ninguém está olhando. Sobre as mãos que estendemos e as que às vezes esquecemos de estender. E talvez a moral dessa história seja simples demais para parecer grande. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. De verdade, sem pressa, sem julgamento, só visto. Obrigada por ficar comigo até esse momento. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, que você leve com você só uma coisa. Ninguém recomeça sozinho. E se algum dia você precisar,
que encontre alguém capaz de ver sua dor do mesmo jeito que Rodrigo viu a de Marina. E se quiser continuar caminhando comigo por histórias que nos lembram da nossa própria humanidade, tem outro vídeo te esperando aqui do lado. A gente se encontra lá.